Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 2. Nós vamos ler do 8 ao 17. Todos encontraram? Peço que os irmãos olhem para o texto com bastante atenção, prestem atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz, para que nós possamos entender o que Deus requer de nós nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno. Cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, tu que és o nosso noivo, Senhor. Nós queremos, Senhor, expressar o amor que nós temos pelo Senhor, o amor que nós temos, ó Deus, às tuas palavras, a tua voz bendita, que é doce ao nosso paladar. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, de modo que possamos sentir o teu amor por nós, a tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primavera é uma das 4 estações do ano, e ela é caracterizada pela renovação, o renascimento da natureza. Logo após o inverno, vem a primavera. E nesse período, a natureza é como se ela ressuscitasse de um período de dormência do inverno. Aquilo que estava quieto, gélido, parado, adormecido, começa a florescer, começa a se mostrar na natureza no período da primavera. Durante a primavera, as árvores dão novas folhas, as árvores começam a produzir os seus frutos, as plantas desabrocham as suas flores com uma variedade imensa de cores e de perfumes. Tudo isso que estava guardado, tudo isso que estava reservado no período do inverno começa a aparecer na primavera. Até mesmo os animais, inclusive as aves, elas aproveitam o período da primavera para acasalar e reproduzir. E por causa desses fatores, irmãos, historicamente a primavera é vista como um símbolo de renovo, de transformação, o ressurgir da beleza da natureza que estava quieta pelo período do inverno. Eu digo isso, irmãos, porque este texto que nós acabamos de ler sugere fortemente um cenário, um contexto de primavera. Se nós observarmos os versos 11 a 13, Salomão nos traz aqui algumas evidências de que esta passagem se passa no período da primavera. Primeiro, o texto fala de um período que sucede o inverno. Verso 11, confira comigo. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. O texto também fala, irmãos, que na terra as flores começam a aparecer e no céu as aves começam a cantar. Verso 12. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves.
e a voz da rola ouve-se em nossa terra. E a rolinha, a rola, é um passarinho que migra no período de primavera também. Então nós temos aqui essas evidências. Em terceiro lugar, irmãos, no verso 13, nós vemos que a figueira começa a produzir os seus primeiros frutos e as vinhas, as plantações de uvas estão floridas e perfumadas. Verso 13, a figueira começou a dar os seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Então, o contexto aqui, irmãos, é de primavera. Provavelmente ele está falando aqui de forma literal. O cenário, o clima, o ambiente era de primavera. E é interessante, irmãos, que o amor do casal é comparado a essa estação do ano. O amor do casal é cuidadosamente entrelaçado pelo autor bíblico aqui com a beleza exuberante da natureza na primavera. Se a primavera ressuscita a natureza, o amor do casal de Cantares aqui também está passando por um período de renovo, de transformação. Ele ganha mais vitalidade, mais força, e nós vamos ver isso nas palavras da Sulamita. Irmãos, esta é a segunda parte do monólogo da Sulamita que nós fomos introduzidos na semana passada, no verso 3. Nós vimos que aqui é ela quem fala durante todo o restante do capítulo. Mesmo em sua Bíblia, tendo aí no verso 10 um subtítulo escrito esposo, nós percebemos pelo início do verso 10 que quem está falando é a amada. Ela está citando as palavras elogiosas, o convite amoroso do seu noivo. E este monólogo, irmãos, vai até o capítulo 3, verso 5. Então, na semana que vem, se Deus quiser, nós encerraremos o monólogo da Sulamita, do verso 1 ao 5 do capítulo 3. E aqui, irmãos, nessa passagem que nós selecionamos, a Sulamita descreve 3 momentos diferentes deste episódio aqui. Primeiro, ela se alegra ao perceber que o seu amado vem ao seu encontro. Eles estavam separados por algum motivo. Nós não sabemos o porquê, mas ele está distante dela e ele vem ao seu encontro. E ela se alegra com isso. Ela chama a atenção dos seus ouvintes, ela proclama que ele está vindo ao seu encontro. Isso está escrito no verso 8 e 9. Depois, irmãos, ela repete aqui as palavras do seu amado, de um convite que ele fez a ela para um passeio romântico. Ele convida ela para aproveitar essa atmosfera, esse clima de primavera, para que eles possam aproveitar o dia juntos. Verso 10 até o verso 14, nós temos o convite do amado, esse momento em que ele leva ela consigo. E por último, irmãos, dos versos 15 a 17, o casal afasta algumas ameaças que aparecem no relacionamento deles. O que ela vai chamar de raposas e raposinhas no verso 15. Essas ameaças, esse empecilho ao relacionamento deles surge e eles juntos expulsam essas ameaças, afastam esses perigos ao relacionamento deles. Então nós vamos meditar nesses 3 momentos que a Sulamita destaca aqui. O primeiro momento, como eu disse, é o momento em que o noivo vem ao encontro da noiva. Perceba isso nos versos 8 e 9. Perceba que o noivo está se aproximando dela. Ela diz: ouço a voz do meu amado, ei-lo aí, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Então o amado está se aproximando. Como eu disse, aparentemente houve uma pausa no relacionamento deles. Por algum motivo, por alguma razão que o texto não diz, eles estavam separados por algum período de tempo. E com certeza, irmãos, eles sentiam a falta um do outro. Nós percebemos pela forma como a Sulamita se expressa, pela forma como ela descreve, a forma entusiasmada com a qual ela descreve a vinda do seu amado. Eles estavam com saudades um do outro. E aí nos versos 8 e 9, irmãos, a Sulamita anuncia com ênfase a vinda dele. O noivo está se aproximando. Ela diz: ouço a voz do meu amado. E voz aqui, irmãos, pode ser tanto a voz das palavras, mas o texto também poderia ser traduzido como a voz dos passos dele. Talvez seja o ruído, o barulho dele, e não da sua voz, das suas palavras. E, na verdade, essa ideia de passos, de ruído, combina mais com o que o texto diz, combina mais com o contexto dessa passagem. Além do mais, irmãos, passos faz um paralelismo com o que ela vai dizer em seguida, no verso 9. Ei-lo aí galgando os montes,
pulando sobre os outeiros. Ela diz que ele vem saltando ao seu encontro. Ele vem pulando, ele vem saltitando, ele vem pulando sobre os montes, sobre os outeiros, os lugares altos. Ou seja, ele vem de forma efusiva. Ele vem ao seu encontro saltitando de alegria e de ansiedade, de desejo de abraçá-la, de beijá-la, de estar com ela. Então, voz aqui tem mais a ver com o barulho dele que se aproxima. E eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, para o que está aí no verso 8, na segunda linha. Perceba que ela diz, ei-lo aí galgando os montes. Essa expressão ei-lo significa veja ou vede. Então ela está dizendo assim, vejam, ele vem, o meu amado vem ao meu encontro e ele vem pulando, saltando. Vede, é o meu amado que está chegando. O que isso mostra, irmãos? Isso nos mostra que ela está chamando a atenção de alguém para a vinda do seu amado. Ela não está apenas anunciando que ele vem para si mesma. Ela não está pensando consigo mesma, ela está declarando, está chamando a atenção. Essa partícula no hebraico, eilo, é usada muitas vezes no Antigo Testamento para enfatizar algo presente ou algo que se aproxima. Então é para chamar a atenção. E de quem a Sulamita está chamando a atenção? Provavelmente ela está chamando a atenção das filhas de Jerusalém, uma vez que no verso 7 é com elas que ela fala. No verso 7, ela estava falando com as filhas de Jerusalém sobre não despertar o amor antes do tempo. E agora, no verso 8, provavelmente, ela está chamando a atenção dessas donzelas, das princesas de Jerusalém, que eram testemunhas desse relacionamento, para contemplar e se alegrar juntamente com ela pela vinda do amado. E aí, na sequência, irmãos, no verso 9, ela descreve detalhadamente como é que ele vem. Ela diz que ele vem saltando sobre os montes, verso 8, e aí ela diz que ele vem como o gamo, como um filhote de gazela. Gamo, irmãos, é um cervo, um veado. Os irmãos conhecem esse animal. Pelo menos na televisão nós já vimos esse animal. A comparação aqui, irmãos, ela chega a ser engraçada. O que ela está dizendo é que ele se aproxima dela com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que ele é semelhante a um animal recém-solto que estava preso, trancado num cercado. Como eu disse, talvez nenhum de nós aqui conhecemos um gamo, um veado, um cervo, uma gazela, mas todos nós aqui já vimos provavelmente um bezerro, né, pulando, saltando. Um bezerro novo tem esse costume, né, de quando é solto, sair pulando, saltitando. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Ela diz, o meu amado vem ao meu encontro como um animal que estava preso. Ele estava privado dela, ele estava afastado dela por algum motivo que o texto não diz qual é. E agora ele pode vê-la novamente, e ele vem saltando como um animal. Essa é a comparação que ela faz com o seu amado. Ele vem saltando, pulando, mal consegue se conter de tanta alegria por poder encontrá-la novamente. E aí no verso 9, irmãos, ela descreve cada passo dele. Verso 9. Ora, ele está atrás do muro, ora, ele está nas janelas, ora, ele está atrás das grades, ele está procurando ela. Talvez, irmãos, a Sulamita esteja na casa da sua mãe. Capítulo 3, verso 4, vai dizer que o amado entra na casa de sua mãe. Talvez ela esteja na casa de sua mãe aqui nessa sessão que nós estamos lendo. E o amado vem ao seu encontro, ele vem pulando, saltitando, como um animal que estava preso, e agora ele fica rodeando a casa. É isso que ela está dizendo. Ele corre pela janela, ele corre pelas grades, ele tenta olhar por cima dos muros, ele quer ver ela de todo jeito, ele quer ver nem que seja um vislumbre da sombra da sua amada. E aí, finalmente, ele encontra ela e faz um convite a ela, versos 10 a 14. O noivo convida a amada e leva ela consigo para um encontro romântico. Finalmente, ele encontra ela e 2 vezes ele faz o convite. Verso 10, ele diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E no verso 13, ele faz o mesmo convite com as mesmas palavras. Final do verso 13. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então ele está insistindo com ela para que ela acompanhe ele, para que eles juntos possam aproveitar o dia. Então nós vemos aqui, irmãos, que o convite dele pulsa com a mesma energia com a qual ele veio ao cenário aqui. Ele veio pulando, ele veio cheio de energia, e o convite dele também é assim, pulsa com essa mesma ênfase. Ele diz, vem minha querida, vem minha amada, venha comigo, vamos aproveitar o dia. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Quando Salomão destaca, irmãos, esses elementos da primavera, que nós não vamos repetir, nós já vimos nos versos 11 a 13, ele não está apenas descrevendo a beleza primaveril
daquele cenário, daquele ambiente. Ele não está apenas dizendo que o cenário era este como uma informação desnecessária. Salomão coloca aqui, irmãos, esses elementos da natureza para fazer um paralelo com a relação desse casal. A primavera é um símbolo que representa o amor deles dois, que estava renovando também. Estava passando por esse período de vitalidade, de mais força, de renovo. Nesse sentido, irmãos, o cenário aqui é intencionalmente ancorado no simbolismo da primavera, transmitindo a ideia de que assim como a natureza estava se renovando, a natureza estava crescendo novamente, da mesma forma acontecia com o relacionamento desses dois jovens apaixonados. Depois de tudo que eles passaram, e aqui eles passam por mais algumas coisas, depois de ter passado esse inverno, talvez também algo simbólico, que simbolize algum período turbulento na relação deles, e aqui nesse próprio texto nós temos algumas ameaças no verso 15, então nós vemos que essa primavera traz maturidade, crescimento para o relacionamento dos dois. O noivo, esperto, ansioso, ágil como uma gazela saltitante, vem e convida a noiva para aproveitarem juntos o dia nos pomares, nas vinhas, para ver a natureza, para ver as flores, para sentir o perfume da vinha. E nós podemos imaginar, irmãos, esse convite. Talvez ele estivesse do lado de fora da janela, né, como indica o verso 9. Ela do lado de dentro, ele do lado de fora, tentando convencer ela para sair para fora e aproveitar o dia. Porque na mente dele, o dia era propício para um passeio romântico. Porque é ele quem destaca para a Sulamita os elementos da natureza aqui. É como se ele dissesse assim: vamos, minha amada, os pássaros estão cantando, as vinhas estão perfumadas, vem comigo, vamos aproveitar o dia. E ao convidá-la, irmãos, ele cobre ela de elogios. Final do verso 13, o verso 10 também nós já vimos isso. E no verso 14 ele chama ela novamente de pomba. Algumas traduções ele diz pombinha minha, o que na época era um elogio. Ele chama ela porque o seu objetivo é levar ela para um lugar privado, onde os dois pudessem ficar a sós, num local mais íntimo, mais romântico, de modo que eles pudessem se amar. E aí aparecem as ameaças e eles afugentam essas ameaças. Versos 15 a 17. Acompanhe comigo em sua Bíblia. A Sulamita diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Então, irmãos, no auge daquela euforia, daquele amor, o noivo vindo desesperado e procurando ela ao redor da casa e convidando ela com ênfase, no meio de tudo isso, esse ânimo pela chegada da primavera e mais ainda pela chegada do amado, a Sulamita percebe um problema. Ela percebe que há algo que está atrapalhando o relacionamento deles. Ela não diz o que é, mas ela chama aqui de raposas, de rapozinhas. E essas rapozinhas não querem devastar a vinha, elas já estão devastando a vinha. É assim, pelo menos, que ela conjuga aqui o verbo devastar. Ela diz: apanhai-me as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então havia algo ou alguém que estava de fato devastando, se esforçando para prejudicar o relacionamento tão belo, tão bonito, como nós já temos visto aqui, o relacionamento desses dois. É provável, irmãos, que a Sulamita não esteja se referindo às plantações de vinha, literalmente. É provável que ela, assim como o elemento da primavera é um símbolo do amor deles, a raposa, o vinhedo, a plantação de uva também é um símbolo do amor deles. Ela não está falando: olha, meu amado, cuide da nossa plantação de uva porque tem raposas devorando. Ela está falando aqui de forma simbólica, poética, sobre o relacionamento deles, sobre o relacionamento dela com o rei. Raposas, portanto, irmãos, é uma figura de linguagem que ela utiliza para descrever os obstáculos que se colocavam entre ela e o seu amado, na tentativa de prejudicar esse relacionamento florescente dos dois. E que obstáculos eram esses? Que raposas eram essas? Como eu disse, o texto não explica detalhadamente o que é. Um comentarista chamado Tremper Longman, ele diz que essa expressão raposa, geralmente na poesia egípcia daquela época, era uma palavra que eles usavam para se referir
aos amantes perniciosos. Se for esse o caso, então a sulamita está aqui afastando alguns intrusos que querem se interferir no relacionamento deles. Uma terceira pessoa ou mais, o texto não diz. É uma hipótese plausível, mas nós não sabemos se é de fato isso que acontece. Não tem como comprovar essa tese. Nós devemos então pensar nessas raposas, nessas raposinhas, simplesmente como uma interpretação mais genérica. São as dificuldades, as interferências. Pode ser pessoas, pode ser outras coisas, podem ser eles mesmos, não sabemos. Mas há de fato aqui um problema, e eles afastam o problema. E como eles afastam? Eles afastam de uma forma, irmãos, que é bastante instrutiva para nós que somos casados, ou os solteiros que desejam se casar. Ela afasta, juntamente com o seu amado, as ameaças, destacando a aliança que eles tinham um com o outro. Destacando a exclusividade que eles tinham um para com o outro. Verso 16, acompanhe comigo. O meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou dele. Essa frase também é um refrão no livro de Cântico. Ela vai aparecer em outros momentos e simboliza, irmãos, a exclusividade. O quanto eles eram únicos um para o outro. Para ela, o compromisso que eles tinham, o pacto que eles tinham, a exclusividade deles era a resolução dos problemas. Ou seja, nada, nem ninguém poderia atrapalhar o relacionamento deles. Por quê? Porque ele era dela e porque ela era dele. E depois ela acrescenta: ele, o meu amado, o rei, apacenta o seu rebanho entre os lírios. Isso é interessante porque lá no capítulo 2, verso 1, nós vimos que ela comparou ela mesma ao lírio. E agora ela diz que o seu amado apacenta entre os lírios. Então, irmãos, com base nisso, a jovem confia na ideia de que poderá descansar segura nos braços do seu amado. Lembra do verso 3? Que ela diz que ele é como uma árvore e as suas ramagens protegem ela, alimenta ela, dá prazer a ela. Então aqui ela é esse lírio que está em volta do seu amado. Então o seu amado, figurado como pastor, cuida dela da mesma maneira atenciosa, amorosa, que ele cuida das suas ovelhas. E aí o verso 17, irmãos, que termina o capítulo 2, é como se ela se despedisse dele. Olhe para o verso 17 e perceba que ela manda ele voltar para casa. Antes que refresque o dia, talvez uma outra tradução poderia ser, antes que o dia amanheça, depois deles terem aproveitado o dia todo juntos. E fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. A Bíblia NVI, o comentário bíblico NVI, faz uma paráfrase desse versículo. É como se ela dissesse mais ou menos assim, diz o comentário bíblico NVI. O dia se foi, amado meu, tivemos um tempo maravilhoso juntos, e está na hora de você ir para casa agora. Outro dia virá, e finalmente virá. Certamente pertencemos um ao outro, mas, enquanto não chega o dia, tenha paciência e vá cuidar dos seus rebanhos nas colinas floridas. Seja como uma corça à porta, como chegou. Boa noite. Então ela está se despedindo, mandando o seu amado de volta para casa. E perceba, irmãos, que há aqui o que os estudiosos da língua original chamam de quiasmo. Quando o texto, não é sempre nessa forma, mas há esse caso também, quando o texto termina da mesma forma que ele começa. Perceba que no verso 8 ela falou sobre o gamo, a gazela, não é? O cervo, ele é semelhante a esses animais vindo ao seu encontro. E o texto termina com essas mesmas comparações. Ele diz: faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas. O que ela está dizendo é, com a mesma alegria que você veio, saltando como um animal que estava preso e foi solto, volte para casa desse mesmo jeito. Volte alegre, volte saltitante, porque um dia nós nos encontraremos novamente. Talvez seja uma referência aqui ao casamento deles que acontecerá no próximo capítulo, a partir do verso 11, do verso 6, né, a celebração do matrimônio da Sulamita e do rei. Então ela se despede nesse momento aqui e talvez para se encontrarem novamente, para se casarem. Irmãos, esse texto nos ensina duas lições no que tange ao relacionamento amoroso dos cristãos. Esse texto nos ensina duas lições para nós cristãos que somos casados ou que desejamos nos casar um dia, para que nós possamos glorificar a Deus também em nossos relacionamentos amorosos. O texto fala, irmãos, que o desenvolvimento do amor exige tempo juntos. Para que o amor deles florescesse, se renovasse,
A semelhança da primavera naquele período, era necessário que eles estivessem juntos. Então, ele que estava longe, sabe Deus aonde, vem ao encontro dela. Ela está esperando por ele, e ele vem com entusiasmo, com alegria, com ansiedade ao encontro dela. Irmãos, veja que nós temos aqui uma lição de que a saudade pode até nos ensinar algumas coisas, não é? Às vezes nós percebemos o quanto é ruim ficar longe da nossa esposa, do esposo, da pessoa que nós amamos, e isso nos faz perceber ainda mais o quanto nós amamos aquela pessoa, não é? Mas, irmãos, por mais que a saudade seja pedagógica nesse sentido, Paulo recomenda que os casados não devem ficar separados por muito tempo. E com esse entendimento, o amado se aproxima da sua amada, para saciar essa saudade, essa sede de estarem juntos novamente. Paulo diz que o marido não deve se afastar da sua esposa. E às vezes, irmãos, não é nem viajar, ir para outro lugar, se separar por motivos de trabalho ou outra coisa do tipo. Às vezes, irmãos, é se separar mesmo estando na mesma casa. O texto lá de 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, Paulo está falando sobre as relações íntimas do casal. E ele diz, o homem não deve se negar à sua esposa. E a razão dele é simples, porque o corpo do homem não é dele, é da sua esposa. Isso certamente causou um choque muito grande para o povo daquela época, que viam as mulheres como uma propriedade, apenas como um objeto para o seu prazer. E Paulo diz, homens, os corpos de vocês não são de vocês, são da esposa de vocês. E ele diz o mesmo às mulheres. As mulheres não devem se negar ao seu marido, porque elas não são delas mesmas. O corpo é do seu marido, do seu amado. Ambos são uma só carne. Então eles não podem ficar separados. E Paulo diz, se ficar separado, deve ser por mútuo consentimento, por pouco tempo e por motivos de oração. Para buscar mais a Deus. Não que a sexualidade no casamento atrapalhe a espiritualidade. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando de um momento de privação, de alguns prazeres para se dedicar à oração. Não que a vida amorosa de um casal atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Muitíssimo pelo contrário. Se fosse assim, nós não estaríamos meditando no livro de Cântico dos Cânticos. Segundo, irmãos, o amor ele passa por estações que exigem renovação. Ele diz, o tempo do inverno já passou, a chuva já se foi. Se o renovo, a primavera, a vinha são símbolos do amor deles, esse inverno talvez também seja, irmãos. Talvez ele esteja falando aqui, nós já passamos por algum momento turbulento, mas agora nós estamos passando por um momento de renovação. Isso nos mostra, irmãos, as nuances da vida conjugal. Eu desconfio muito. Uma vez um amigo meu, não há muito tempo, um amigo meu me disse que ele e a esposa dele nunca brigam. Eu acho estranho isso, irmãos. Não parece real. Não parece condizer com o que a Bíblia nos diz sobre o ser humano. Nós somos pecadores. Um homem cristão, por mais piedoso que seja, é um pecador. E a mulher da mesma forma. E quando casam, quando se juntam, vai ter ali embates, complicações. Vai ter algumas estações que são comparadas ao inverno. Mas é necessário, irmãos, que haja essas nuances, para que haja crescimento, maturidade. Se não fosse o inverno aqui, não haveria primavera. Se não houvesse esse período de dormência, não haveria o renovo no relacionamento deles e a maturidade que eles tanto precisavam. Todo casal, irmãos, enfrentam raposas, raposinhas, que pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de interferência. Mas a solução, irmãos, está na aliança, na exclusividade que um tem para com o outro. É assim que eles expulsam as raposas. Eu, particularmente, irmãos, sou levado a crer que as raposas aqui, de fato, são outras pessoas, amantes perniciosos, como era costume na poesia egípcia daquela época. Talvez houvesse alguém aqui tentando se envolver, se misturar em um relacionamento alheio, no caso, o relacionamento do casal aqui de Cantares. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, nós casados, nós que estamos nos preparando para o casamento ou que deseja casar um dia, para não permitir nunca, jamais, que ninguém se misture, que nenhuma raposa entre nesse vinhedo e bagunce aquilo que Deus está fazendo. Nós vimos aqui lá nos versos 12 a 14 do capítulo 1, que eles se relacionam em um jardim perfumado. E isso nos mostra, irmãos, que a relação amorosa entre homem e uma mulher que buscam a Deus, que servem a Deus, é um jardim secreto. Só quem entra nesse jardim é o homem
e a mulher que se casaram, que estão se relacionando debaixo da bênção de Deus. Nós, homens, não podemos permitir que outras mulheres nos encantem. Não podemos permitir que outras mulheres entrem nesse aposento, nesse jardim que é secreto, que é privado, neste vinhedo que pertence somente a nós e a nossa amada. As mulheres da mesma forma. Por mais que seu marido seja muitas vezes, que nós homens muitas vezes somos egoístas, às vezes nós pensamos apenas em nós mesmos, nós pecamos, mas por mais que nós falhamos, vocês mulheres não podem permitir ser encantadas, admirar outros homens que não o seu amado, o seu marido que Deus lhe deu. É óbvio que nem o homem nem a mulher cristã, por mais piedoso que seja perfeito. Não é. Mas essa vinha é privada. Por outro lado, irmãos, nós não somos sempre a vítima. É importante nós entendermos isso. Não podemos permitir que raposas devastem o nosso vinhedo, tampouco podemos ser raposas que devastam os vinhedos dos outros. Os homens das outras mulheres, são delas. As mulheres de outros homens que são casados, são deles. Não compete a nós, não nos interessa, não devemos nos envolver com isso. Nós não podemos, irmãos, permitir que as raposas invadam o nosso vinhedo, tampouco podemos devastar o relacionamento dos outros. É isso que esse texto aponta para nós, irmãos. E nós vimos aqui, irmãos, que o encontro desse casal proporciona aqui uma experiência de maturidade, de renovo, semelhante à primavera. Eles estavam distantes, mas foram novamente aproximados pela vinda do amado. Verso 8 a 14. As raposinhas tentavam destruir essa união, mas eles não permitiram. Eles não deixaram. A sulamita diz, eu sou do rei, e o rei é meu. Eles se firmam nessa aliança, nesse pacto. Versos 15 e 16. E depois eles se separam, mas com a esperança de um reencontro, onde eles poderão ficar juntos para sempre. Verso 17. Não é exatamente assim, irmãos, a nossa relação com Deus? Nós estávamos distantes do nosso noivo, e ele veio ao nosso encontro. E não foi uma vinda tímida, ele veio saltando, ele vem pulando sobre os montes, ele vem ao nosso encontro e isso nos enche de alegria. Há muitas raposas e raposinhas que interferem no nosso relacionamento com Deus. O mundo, a carne, o diabo, nós mesmos, a nossa própria carne podem ser vistas aqui como essas raposas e raposinhas que devastam a nossa relação com Deus. E ele veio ao nosso encontro, irmãos. E Jesus Cristo subiu aos céus. Ele foi assunto aos céus. Ele nos mandou outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ele voltará. A semelhança do amado aqui, que voltou para a sulamita. Cristo voltará ao nosso encontro e nós ficaremos com ele para sempre. Da mesma forma que a sulamita se alegra em ouvir a voz do amado, nós, cristãos, irmãos, também devemos nos alegrar pelo fato de que o nosso amado veio ao nosso encontro. A sulamita aqui pode servir como uma representante de todo o povo do Antigo Testamento que também ouvia a voz do amado, que se aproximava. O próprio João Batista era essa voz, não é? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, anunciando que o amado estava vindo. O povo do Antigo Testamento olhava com expectativa para essa vinda. As raposinhas que tentam destruir a relação da sulamita com o rei se compara aos desafios, aos obstáculos que a igreja enfrenta ainda hoje, irmãos. Que a igreja enfrenta. Mas a resposta do casal em perseverar nessa união deve ser a mesma resposta nossa. Nós também devemos nos firmar no relacionamento que nós temos com o nosso amado, e é isso que irá nos garantir a certeza de que essas raposas não vão devastar a nossa relação com Deus. Nós podemos nos lembrar que um dia fizemos um pacto com Ele. Podemos nos lembrar que um dia fomos salvos por Ele. Podemos nos lembrar, por exemplo, como fazia Martinho Lutero, do dia do seu batismo, quando essas raposias tentavam se interferir no seu relacionamento com Deus. Ele olhava para a sua mesa, onde ele escreveu o dia do seu batismo, e se lembrava que um dia ele fez um pacto com Deus. Em outras palavras, é como se ele dissesse, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nada, nem ninguém, irmãos, poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como a sulamita se despede do amado, crendo que um dia vai encontrá-lo novamente, assim também nós aguardamos a segunda vinda do nosso Senhor. Neste novo dia prometido, nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Nós nos casaremos com o nosso amado. Apocalipse 21, 2 diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Olha que interessante, irmãos. A sulamita se despede do seu amado, crendo que reencontrará ele e se casará com ele. A mesma coisa conosco, irmãos, a igreja. Nós nos despedimos, entre aspas, do nosso Senhor, que subiu aos céus novamente. Nós não estamos órfãos, é óbvio, o Espírito de Deus está conosco, mas o noivo foi assunto aos céus e ele voltará novamente. E quando ele voltar, irmãos, nós, como uma noiva adornada, celebraremos e cearemos com o nosso amado. Que enquanto igreja, irmãos, nós possamos nos alegrar com a voz do nosso amado. Que não possamos, irmãos, em momento algum, resistir à voz do nosso amado, ser insensíveis à voz do nosso amado, não. Que nós possamos ouvir a voz dele e nos alegrar, como a sulamita fez aqui. Que as raposinhas que tentam nos afastar de Cristo, não abalem a nossa fé, irmãos, porque nós somos do nosso amado e ele é nosso. Por fim, que a esperança de um futuro glorioso possa moldar a nossa vida. Que nós possamos ter certeza de que ele voltará novamente e para sempre nós viveremos com ele na eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.